eu convido de imediato o Dr. Sérgio Moro, Dr. Adriano Janturco e Dr. Antônio de Pietro a comporem o palco do Fórum da Liberdade. Uma síntese da Operação Lava Jato. Me refiro aqui unicamente aos casos já julgados. O que foi constatado nesses casos já julgados? São cerca de 35 processos já julgados, ações penais, em primeira instância, parte até com condenações confirmadas em segunda instância, mais ou menos 150 de pessoas condenadas por lavagem de dinheiro e corrupção. O que foi constatado ali, dizendo muito sinteticamente, foi que houve uma apropriação da Petrobras. Petrobras, grande orgulho brasileiro, foi criada no governo Vargas para nos tornar autossuficientes na exploração de óleo e gás. E, não obstante, houve uma espécie de captura. Os anglo-saxões têm essa expressão, um state capture, e aqui nós poderíamos falar de uma captura de uma empresa estatal, a nossa maior empresa estatal, a maior empresa brasileira, para finalidades privadas. Objetivo, primeiro, de enriquecer executivos da Petrobras, vários deles de alto nível, de alto escalão, pelo menos, condenados, porque foram surpreendidos principalmente com milhões de dólares e euros em contas secretas no exterior, e também dirigentes de empresas que faziam negócios com a Petrobras, que realizavam o pagamento desses valores para obter vantagem junto à empresa. Um componente que diz muito como a corrupção afeta não só os cofres públicos, mas também a eficiência do mercado. Esses dirigentes se reuniam previamente e definiam entre eles quem iam ser os vencedores dos contratos das licitações da Petrobras, afetando aí a qualidade da concorrência do mercado, ou seja, fechando as possibilidades de que outras empresas, ou pelo menos dificultando que outras empresas participassem daquele mercado. E o componente mais perverso do esquema criminoso foi a constatação de que não era só enriquecimento ilícito de executivos da Petrobras, que por si só já seria grave, mas parte daqueles valores era dirigido ao enriquecimento ilícito de agentes políticos e, igualmente, ao financiamento ilegal de partidos políticos. Enfim, esse é um retrato bastante sintético desse caso específico. O que é uma hipótese um tanto quanto assustadora é se esse modelo de governança se reproduziu ou não em outras estatais. Surgiram, pelo menos durante as investigações, provas de que isso pode ter acontecido em outras, como, por exemplo, a Eletrobras. Em particular, um caso já julgado pela Justiça Federal do Rio, envolvendo contratos de construção de Angra 3, já com condenação também. Isso pode ter se repetido não só na nossa administração pública indireta, que é essa chamada das estatais, mas pode também ter se reproduzido na administração pública direta. E se esse foi o modelo de governança que nós tivemos, e se esse foi o modelo que nós ainda tenhamos, em parte, pelo menos, e se esse modelo se reproduziu nos governos estaduais ou nos governos municipais? Evidentemente, não se pode fazer um juízo generalizado de que todos são corruptos, porque isso não é verdadeiro. Mas o fato é que as revelações surgidas nas investigações confirmaram aquela percepção que todos nós tínhamos, que a corrupção era algo muito sério no Brasil. E é algo que nos deixa para trás. Afeta a produtividade da nossa economia, os custos dessa propina, eventualmente decisões ineficientes tomadas por agentes públicos podem ter sido motivadas pelo desejo de obter recursos em propina.
Por outro lado, isso mina a confiança que os cidadãos têm nos seus governantes, nos agentes públicos em geral, e com o tempo isso acaba afetando a própria confiança no regime democrático. Se encontram alguns saudosistas, com todo respeito, equivocados, de soluções autoritárias, mas nós temos que compreender esse fenômeno. O que existe é uma insatisfação, é uma desconfiança quanto à integridade do regime democrático. Certamente a solução não passa por uma solução autoritária, mas sim pelo aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Mas nós precisamos compreender as razões desse tipo de ideia, ainda que essa ideia seja uma ideia bastante equivocada. Precisam ter reformas mais amplas para diminuir, por exemplo, incentivos e oportunidades da prática de corrupção. Isso que nós chamamos de loteamento político de cargos públicos, por exemplo, é algo que se encontra na raiz dos problemas da Petrobras. Executivos tendo a necessidade de direcionar verbas para os seus padrinhos políticos. Isso é algo que tem que ser minorado. Houve, ano passado, a chamada Lei das Estatais, vamos aqui fazer uma concessão, que realmente melhorou um pouco esse quadro, mas ainda mais que pode ser feito, inclusive estendendo essas previsões da Lei das Estatais também para a administração pública direta. Isso seria algo extremamente positivo. Precisa-se iniciar um ciclo virtuoso de mudança. E nós não podemos ficar a todo tempo preocupados, com o retrocesso. O retrocesso é sempre uma possibilidade, o futuro não está escrito, não existe fim da história, há sempre uma chance de nós perdermos os que foram conquistados, e o ideal seria que nós não tivéssemos essa preocupação. Claro que você tem que ter direito de defesa, claro que você tem que ter presunção de inocência, ninguém quer que um inocente seja condenado, mas você não pode construir um sistema processual penal que impeça que pessoas poderosas que praticaram crimes, quando existe prova desses crimes, que essas pessoas permaneçam impunes só porque essas pessoas têm condições de manipular o sistema para evitar que um caso concreto chegue ao fim. O que é importante, de fato, é que o Brasil está fazendo algo a respeito. E eu acho que isso é algo que nós devemos ter motivo de nos orgulhar. Não é uma conquista dos juízes, seja da primeira instância, segunda instância, do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, não é algo que foi feito pelos procuradores, não é algo que foi feito pelos policiais. Claro que a tarefa dessas pessoas foi importante, mas é algo que é uma conquista da democracia e da população brasileira. Queria deixar essa última impressão com vocês e sugerir, vamos olhar adiante em relação a esse problema. Muito obrigado. Eu lhe agradeço a sua fala inicial e prontamente passo a palavra ao Dr. Antônio de Pietro, ao qual eu imensamente agradeço a gentileza de ter vindo de tão distante local para estar hoje conosco, nos brindando com este painel histórico. Muito obrigado, Dr. Antônio de Pietro, a palavra está com o senhor. Nel mio paese sono considerato un uomo scomodo e sono qui per un motivo ben preciso. Ho accettato questo incarico, ringrazio IE, ringrazio il Presidente, lo staff, l'organizzazione, ringrazio anche per il titolo che è stato dato a questo convegno, il Forum della Libertà, ma soprattutto la voce del cambiamento. Sono qui però per esprimere un gesto di solidarietà e anche un avvertimento
al mio ex collega Sergio Moro e a tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando tutti i giorni per ripristinare la legalità e lo Stato di diritto in questo Paese. Vedete, provate a rifletterci, ognuno di voi qui e oggi perché desidera un paese normale. Volete tutti un paese normale. Sapete quando diventa un paese normale? Quando non ci saranno più bisogno degli applausi per chi fa solo il suo dovere. Questo è un paese normale. Provate a rifletterci. Io, nel mio paese, ho ricevuto un mare di applausi prima. Oggi il paese si è spaccato. Sono venuto qui a portarvi la fotografia del mio paese perché non vorrei vedere la fotografia simile al mio paese anche in Brasile. Scusatemi, ma questo lo devo dire, è un momento delicato per le democrazie in generale, per le moderne democrazie è un momento delicato. Ed alcuni paesi, come l'Italia, ma come anche il Brasile, che vengono viste come paesi tra i più corrotti, in realtà sono paesi in cui per prima c'è un ramo, due rami, i magistrati e la società civile che stanno facendo qualcosa di positivo. Non è vero che la corruzione, questo è un falso problema, non è vero che la corruzione è solo in alcuni paesi e non in altri. È vero che in alcuni paesi ha raggiunto un momento, un'altezza tale per cui c'è stata una reazione positiva. Sia in Italia, sia in Brasile, questa reazione è venuta attraverso la magistratura. Ma intanto la magistratura potrà fare il suo dovere in quanto avrà l'appoggio della società civile. La vera democrazia viene esercitata informandosi e se è vero come è vero che ci deve essere libertà di pensiero, è anche vero che ognuno di voi prima di prendere una decisione non guardi più e non guardi solo il simbolo del partito. Ho saputo ieri che qui ce ne sono 35 nel momento, 35 partiti, la prima cosa non se ne ricorda neanche quali sono i simboli a un certo punto quando va a votare. Io credo che la cosa migliore sia quello di conoscere la persona e votare la persona di cui si ha fiducia, indipendentemente dal partito, perché molte volte dietro un buon partito ci sono persone che invece pensano agli affari propri, ma molte volte, come in tutti i partiti, e come ha detto anche Sergio Moro prima, non si può fare di tutta erba un fascio e pensare che chi sta in quel partito è un cattivo amministratore, che chi sta in quell'altro è un buon amministratore. Buoni e cattivi ci sono dappertutto, a volte anche tra i giudici, a volte anche tra i controllori, ma in questo caso proprio la società civile che si informa ed è informata è il miglior giudice di se stesso. Grazie. E de imediato também está conosco no palco o cientista político Adriano Janturco, que vai falar e nos brindar com a contextualização do que achamos tão importante para este painel também, que é Rule of Law e Império da Lei. O quão importantes são estes pontos para que não soframos o que sofremos até hoje, consigamos reestabelecer o Império da Lei no nosso país. Muito obrigado, Adriano Janturco, a palavra está contigo. Eu não sou um jurista, sou um cientista político, então vou tentar tratar o tema da lei através desta ótica e vou tentar me ater bastante ao tema. Acreditamos que a lei deve ser justa, deve fazer o bem, evitar e punir o mal. Acreditamos que os problemas surjam quando a lei é desrespeitada, corrompida e não aplicada. E claro, o que todos nós queremos é o Estado de Direito, o império da lei, a segurança jurídica e o governo das leis e não o governo dos homens. Mas a lei é feita por homens e às vezes é a mesma lei a ser injusta, a ser ineficiente e a gerar corrupção. É a mesma lei a ser ferramenta de poder, de pilhagem e de controle social. Por exemplo,
Acreditamos que deveríamos ser todos iguais perante a lei. É o princípio da isonomia, da igualdade formal e jurídica. Mas é a mesma lei, às vezes, que faz diferenças. Que faz diferenças entre quem tem foro privilegiado e quem tem a justiça comum. Entre terra privada e terra estatal, sendo que na primeira alguém pode sempre pedir uso capião e na terra estatal nunca ninguém. É a mesma lei que faz diferenças entre trabalhadores privados que pagam impostos e burocratas estatais que recebem impostos e salários acima do teto e fora do mercado. É a mesma lei que faz diferença entre quem pode e quem não pode, entre quem pode tudo e quem pode nada. Acreditamos que o Estado deveria aplicar a lei, mas são eles, às vezes, que não respeitam a lei. Temos que revirar o Estado ao avesso. Temos que reverter a estrutura estatal. Temos que mudar sua função. Temos que limitar o impacto de seus incentivos perversos. Temos que limitar sua dinâmica, para que a lei seja mais poderosa que a legislação, para que sejam eles a obedecer a nós e não o contrário. Temos que diluir o poder político ao máximo possível. Temos que descentralizar de Brasília para os estados, para os municípios e para os bairros, para nós poder fiscalizar o príncipe e não vice-versa. Para poder ter diferentes sistemas jurídicos em concorrência entre eles, experimentar e testar os melhores, emular os casos de sucesso e evitar os casos de fracasso. Métodos privados de resolução de conflitos, como a arbitragem, têm que ser ampliados para mais esferas. E, especialmente, temos que fazer uma divisão clara e forte entre economia e política, para minimizar o conluio, o lobismo e a corrupção. Temos que tirar a política da nossa vida e do nosso bolso. Para concluir, eu me lembro de um depoimento de uma senadora famosa, recentemente, se não era no TRF4 de Curitiba, no qual estava sendo perguntada se sabia de nomeações políticas nas empresas estatais. E ela respondeu: claro que sim. Mas esta é a lógica da política. O judiciário também tem sua lógica e a política tem a sua. Vocês então estão querendo criminalizar a lógica da política? Cara senadora, é isso mesmo. Queremos criminalizar a lógica da política porque esta lógica da política é criminosa. Obrigado.